Senhor, uma vida de comunhão diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. A oração, ela tem que ser uma oração sincera, uma oração contínua, uma oração que Deus venha verdadeiramente olhar para nós, inclinar o seu ouvido para nós e nos atender. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E às vezes nós pensamos, né, que nós oramos, colocamos as coisas diante de Deus e Deus não responde, né? E às vezes, por causa disso, muitos começam a enfraquecer, porque não sabem esperar o tempo certo de Deus. Porque às vezes nós pensamos que o tempo é o nosso, mas o tempo é o tempo de Deus. E então, para trazer essa base, para trazer este incentivo, para fazer com que os discípulos viessem verdadeiramente estar diante de Deus em oração, Jesus contou a parábola de uma viúva e de um juiz iníquo. Jesus trouxe algo meio que um contraste dentro daquela história, porque a parábola, a história que é contada em forma de parábola, não é uma história inventada, não é uma história criada, mas eram histórias vividas, eram histórias que existiam, e Jesus, ele usava desses meios, dessas histórias, para trazer uma verdade para os seus discípulos, como para trazer também uma verdade para as nossas vidas espirituais. Glória a Deus, aleluia. E Jesus trouxe essa ilustração daquela viúva e daquele homem poderoso, um contraste entre aquelas duas vidas. De um lado estava um homem iníquo, um homem de um alto padrão, porque ele era um juiz. Ele era o juiz de uma corte, talvez não da corte judaica, mas de uma corte romana, porque ele tinha autoridade, ele tinha poder político, ele tinha poder de julgar qualquer causa, mas era um homem, como diz o próprio escritor Lucas, falando, enfatizando a fala de Jesus, era um homem que não temia a Deus, era um homem que não respeitava ninguém. Ele era um homem que ele se achava acima, até mesmo das próprias leis que existiam, porque ele era um homem de autoridade, ele era um juiz, ele podia decidir qualquer causa. E do outro lado ele tinha aquela mulher, aquela pobre viúva, aquela mulher que diante da sociedade, dos dias de Jesus, era uma mulher até desprezível. Era uma mulher que não tinha sorte, porque ela era viúva, era desamparada, não tinha marido, não tinha esposo, talvez não tinha uma providência na sua vida, talvez não tinha ninguém para que provesse as suas necessidades, e talvez a causa daquela mulher seria algo extraordinário na vida dela, para que resolvesse uma situação, talvez até uma situação financeira. E aquela mulher todos os dias ia na porta daquele juiz. Todos os dias aquela mulher importunava aquele homem. Todos os dias ela não tinha temor, ela não tinha medo de enfrentar aquela autoridade. Aleluia! Mas ela insistia constantemente. Ela insistia constantemente. O que é que Jesus queria dizer nesta palavra? Que nós, como servos de Deus, que nós não viemos desfalecer, que nós não viemos entristecer, mas que nós viemos permanecer em oração diante de Deus, diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas. Glória a Deus, aleluia, porque só Deus é quem pode operar o milagre que você precisa. Só Deus é quem pode dar a vitória que eu preciso. Só Deus pode abrir a porta num lugar que ninguém pode, que ninguém neste mundo não pode abrir. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Mas a porta que Deus fechar, ninguém pode abrir. Só Deus. Glória a Deus. Só Deus tem autoridade, só Deus pode operar. E aquela mulher era enfatizada nesta situação, mesmo sendo pequena, mesmo sendo desprezível, mesmo que ela não tinha nenhum valor diante daquela sociedade, ela demonstrava um grande apelo, ela mostrava uma grande perseverança diante daquilo que ela estava precisando. E o que é que ela fez? Batia constantemente. É o que Jesus diz lá em Mateus 7:7. Pedi, dá-se-vos-á, buscais
e encontrareis. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o que Jesus disse, insiste. Glória. Bate na porta que ela vai se abrir. Peça que Deus ele está disposto a operar maravilhosamente e te dar vitória. Que nesta noite eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Talvez você tenha pensado várias e várias vezes em desistir da caminhada, em desistir de buscar por algo que na sua vida é algo precioso, é específico e precisa de uma resposta de Deus. Deus, Ele quer te dar a vitória. Deus quer te dar a resposta e você será vitorioso. Aleluia. Basta apenas perseverar. Basta apenas confiar no Senhor. Basta apenas colocar a tua causa diante de Deus. É como diz no Salmo 46, no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali Jesus estava enfatizando que mesmo ela sendo fraca, ela estava diante de um homem poderoso. E o que aconteceu? Jesus ele diz que aquele homem ele se sentiu incomodado. Aquele homem mesmo dizendo que não tinha nenhum temor de Deus e não respeitava ninguém. Ele olhou para aquela situação, ele olhou para aquela importunação, para aquela mulher que estava constantemente batendo na sua porta, e ele resolveu resolver a causa daquela senhora. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele diz aqui na sua palavra, como diz o evangelista Lucas: todavia, como esta viúva me molesta. Essa moléstia aqui que ele fala não é que ela estivesse maltratando, que estivesse judiando, que estivesse prejudicando, mas ela estava importunando aquele homem. E diz assim: como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra interessante, irmãos e irmãs. Aleluia. A palavra oração no hebraico é chamada de tefilá. A tradução do termo tefilá é julgar. E o que é que aquela mulher estava fazendo? Oração. Aleluia. Aquela mulher estava buscando justiça. E aquele homem estava fazendo o quê? Atendendo a oração daquela viúva. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está dizendo nesta noite que Ele está disposto a resolver, a operar na causa que você está precisando, aquilo que vocês têm colocado diante de Deus e não recebeu a resposta. Continue, porque Deus, Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, aquele homem, ele resolveu aquela situação. E dentro deste episódio, dentro desta palavra, desta parábola, Jesus ele faz uma reflexão para os seus discípulos, quando ele diz assim: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Por quê? Porque o juiz ele se dispôs a fazer o que aquela senhora, com aquela viúva, ela queria. Ele cumpriu com o desejo daquela mulher. E Jesus ele faz a pergunta: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus está perguntando. Será que Deus não está disposto a responder a nossa oração? Amém. Glória a Deus. Será que Deus ele não está com seus ouvidos atento à voz que sai dos nossos lábios? Aleluia. Porque o que Deus quer não é uma oração monótona, não é aquela oração automática, não é aquela oração apenas de palavras, aquela oração que apenas sai dos nossos lábios, mas não sai do nosso coração. Deus quer sinceridade, Deus quer um coração contrito, um coração rendido, um coração que se derrama na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que há momentos que nós derramamos as nossas lágrimas,
Há momentos que não há palavras em nossa boca, não há palavra para que possamos expressar apenas o gemido da nossa alma, apenas o Espírito Santo que habita em nós, ele traduz o gemido da nossa alma diante de Deus, e Deus está escutando, e Deus está ouvindo, e Deus está disposto para dar vitória em nome de Jesus. E Jesus ainda faz outra pergunta no versículo 8. Ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. E é porque Jesus, há mais, vamos dizer assim, há 2000 anos atrás, podemos dizer aproximadamente, Jesus estava falando sobre isso. Por quê? Porque aquele contexto que Lucas estava falando esta palavra era um contexto escatológico, era um contexto que se referia aos últimos dias, à preparação dos últimos dias. E para nós se prepararmos nestes últimos dias, somente com oração, somente com vigilância, porque se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos orando, se nós não estivermos conectados com Deus, se nós não estivermos conectados com a palavra do Senhor, com o seu Santo Espírito, nós iremos desvanecer. Aleluia. A nossa fé ela vai enfraquecer. Por isso que Jesus diz: porventura, quando chegar o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Como é que está a tua fé? Aleluia. Como é que está a tua vida? Como é que está a sua comunicação com Deus? Como é que você tem comunicado com o seu Pai, com o Papai do céu, com aquele que te salvou, com aquele que te libertou, com aquele que te fez conhecer as maravilhas do Senhor, que vai sentir o seu Santo Espírito sobre a sua vida, nos concedeu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter entendimento da palavra, para que nós pudéssemos ter entendimento da salvação, para que nós pudéssemos sentir a presença de Deus. Como é que está a nossa fé diante de Deus? Glória a Deus, aleluia. Como é que está a nossa perseverança? Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos permanecer em oração, não deixar que apenas a nossa própria vontade venha sobrepor a vontade de Deus. Que a nossa natureza humana, física e carnal venha tomar espaço da vida espiritual, porque é uma batalha constante. Nós vivemos dias difíceis. É como a nossa irmã falou, nós vivemos no mundo como aqui na cidade. Eu tenho presenciado, eu tenho sentido o peso, né? Ontem mesmo eu estava meditando sobre isso, que tenho sentido algo diferente, é um peso diferente, é algo como se fosse manifestação do inimigo. Aleluia! Queremos se apoderar de vidas, e nós, irmãos, infelizmente estamos vivendo dias difíceis na face da terra. Pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que não têm o entendimento, ou às vezes ouviram falar da palavra de Deus, mas não foram tocadas pelo Espírito Santo, não deram espaço para Deus operar, e infelizmente muitas vidas estão sendo ceifadas, né? Hoje mesmo, né, vi um vídeo de uma turma de mulheres, né, que eram servas, que eram crentes, né, eram servas de Deus, e depois vejo um vídeo daquelas mulheres tudo enchendo a cara. É só Deus para ter misericórdia, né? Aleluia. Porventura achará fé sobre a terra? E muitos estão sendo dispersos, muitos estão se afastando, né? Os que não conhecem a Deus, o inimigo ele vai ceifando, ele vai destruindo. E aqueles que tiveram conhecimento da palavra de Deus, que estiveram na casa do Senhor e se afastaram, né? Estão pensando que se afastaram, e Deus não está vendo a situação. Deus ele pode dar a oportunidade de que essas vidas se voltem para Ele. Aleluia. Mas também se Deus vê que não tem nenhuma possibilidade, o inimigo, infelizmente, ele acaba ceifando. Glória a Deus. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós que estamos aqui na sua presença, que nós possamos perseverar em oração, que nós possamos fazer com
que a oração seja contínua, que seja constante, que seja sempre algo voluntário e não peso para a nossa vida espiritual. Que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar a sua palavra e pedir misericórdia ao Senhor para que Ele nos socorra, porque os dias estão maus. Jesus disse: os dias estão maus, basta cada dia o seu mal, mas aquele que faz a vontade de Deus, como diz o apóstolo João, permanece. Aleluia! Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Já Glória a Jesus! horário, né? Queria ter